Olá, professor, bom dia. Tudo bem, Elisa? Como é que está você? Estou bem, prof. E o senhor? Tudo bom. João, tudo bem? Ian? Oi, gente, desculpem pela semana passada, mas nós estamos ainda num processo de avaliação de um curso que a universidade oferece, curso à distância de Tecnologia em Segurança Pública. E o MEC está finalizando a nossa avaliação. Graças a Deus, parece que os sinalizadores são para nota 5, a nota máxima. Mas ainda hoje vamos ter uma reunião final, né? É um curso, além do curso de Direito, é um curso de Tecnologia em Segurança Pública. Eu sou coordenador e ele é um chamado curso tecnológico, ele não é um curso de bacharelado. Ele tem uma duração de 2 anos e meio, né? E tem tido uma boa procura, e ele é à distância, né? Ele é feito... Hoje nós temos os núcleos de Camaçari, de Itabuna, de Vitória da Conquista e de Juazeiro, né? E por isso eu posso ser chamado a qualquer hora para participar dessa reunião final como coordenador do curso, tá? Então, a gente vai tentar recuperar isso aí de algum modo. Por isso eu vou tentar começar a falar com vocês de natureza de atos da administração. Uma forma... Oi. Posso fazer uma pergunta só antes de começar? Claro, Elisa. Eu queria saber sobre as notas da avaliação, se a gente tem uma data assim, prevista para receber, se tem algum dia. Estou um pouquinho ansiosa, não vou mentir. Hoje é segunda-feira, até sexta-feira eu estou divulgando as notas da avaliação, viu? Viu, prof. Obrigada. Nada, até sexta, tá certo? Ok, Elisa, bem lembrado. Tá certo? Então, nós nós classificamos tradicionalmente, embora essa classificação já seja nos atos da administração, em atos de império e atos de gestão. Nos atos de império, a administração, isso é a reminiscência da realeza. A administração tem uma posição privilegiada, ela dita, ela interpreta o que é o interesse público e impõe esse interesse público a todos nós. Por exemplo, quando ela diz é verdade a entrada de pessoas estranhas nos quartéis, é um ato de império e não há o que questionar. Ela avaliou, e aí, diga-se de passagem com razão, imagine se todo mundo entrasse ali para vender balinhas, é possível até que isso entre. Para, sei lá, bater papo, para fazer reuniões, etc. Então, às vezes, as pessoas confundem muito, mas isso aqui é um lugar público, eu posso entrar. Ele é um lugar público, mas de uso especial, por um ato de império. Então, por exemplo, na Faculdade de Direito, não se deveriam permitir pessoas estranhas, né? Não se deveriam... Tudo bem, como é que está, Pedro? Seja bem-vindo, estive aí... Talvez até você possa bater um papo com a turma, porque eu vou ter que sair para uma reunião final do curso de Segurança Pública, mas aí se você escolher alguma, pense em alguma coisa que possa passar uns 15 minutinhos com o pessoal mais, porque eu devo estar marcado para as 11 horas, mas eles nunca começam, vão me chamar no horário. Uhum.
Fique tranquilo, professor, não tem problema não, que eu tenho aqui, eu já voltei agora, já tô livre das minhas obrigações de mestrado, então já voltei a fazer umas pesquisazinhas para aula de administrativo, então eu posso dar uma ajudinha para a turma, viu? Pronto, então eu vou pedir hoje a Pedro que continue, está marcado para as 11, mas eles vão me chamar. E aí ele falaria com vocês alguma coisa como 15 minutos, mas não preciso sair no horário das 11, basta a hora que me chamem, né? Eles sabem que eu estarei em aula, é o relatório final da comissão de avaliação. Então, por hora, só vejo o rosto de Pedro. Elisa, cadê você? João, Ana, Ian, Mariana. Vamos lá, ver se alguém me faz. Estou no carro, professor. Não estou com a melhor das aparências, não. Tá bom, eu entendo. Mas eu posso dar apoio moral, assim, via voz. Estou aqui, estou presente. Claro. Tranquilo, eu entendo todas essas coisas. Aliás, eu às vezes levo um tempo para entender, mas entendo. Uma vez eu fazia avaliação como diretor dos vários setores, então já sabia, por exemplo, que estacionamento tinha nota baixa. Tradicionalmente, eu não tinha o que fazer, né? Mas eu me esforcei para que os banheiros ficassem limpos, etc., e as notas continuaram baixas. Eu descobri que era falta de espelho nos banheiros femininos. E aí as notas melhoraram assim, em uma escala muito importante, né? Porque as meninas sentiam falta de um espelho. Um banheiro sem espelho era uma coisa imperdoável, né? Era uma coisa imperdoável. E como a gente tinha uma comunicação muito grande pelo Facebook, que inclusive o MEC considerou uma auditoria virtual, e as pessoas diziam, não há um espelho. E eu disse, eita, meu Deus, e é um detalhe que é importante. Os homens não reclamaram, não, mas eu botei também, né? Mas a preocupação foi no sanitário das mulheres. Agora, havia uma questão de eficiência, gente, que é intuitiva, quer dizer, às vezes nós nos aferramos muito à legalidade e não prestamos atenção na eficiência. A legalidade ela é primária. E aí as pessoas dizem, e se houver um confronto entre a legalidade e a eficiência, entre a lei e a eficiência? Vejam bem, você não pode admitir, em princípio, é um contrassenso lógico, que você possa ter uma lei válida, que você esteja cumprindo uma lei que é absolutamente ineficiente, que você esteja cumprindo uma lei que é ineficiente. Eu adoro citar um caso de São Paulo, de uma lei municipal de São Paulo que não foi revogada, espero que não seja, para que eu possa continuar dando exemplo, que dá o tamanho das mesas de snooker nos bares, né? De dar um tamanho oficial para as mesas de snooker. E veja bem, imagine que chegue um guarda municipal e diga, eu vou retirar essa mesa. Eu cheguei aqui com minha trena, com minha fita métrica, e você está com 1 centímetro a mais, tá certo? Você está passando 1 centímetro aqui, infelizmente, eu vou ter que recolher. Estou ligando agora para um caminhão da prefeitura e vai ser apreendida a sua mesa de sinuca. E o pobre do coitado diz, mas essa é uma parte importante da minha renda no dia, e como é que eu vou fazer? Essa mesa não vai poder ser reformada, e o prejuízo que eu vou ter, quem vai pagar? E aí a prefeitura vai ter outro prejuízo, porque vai ter que usar um caminhão para transportar aquilo, etc. e tal. Imagine essa cena, prestem atenção numa briga clara
porque eu estou usando um método, como a gente aprende. Oi, Ana, diga. Ana, você está com a mãozinha levantada, e eu não sei se é por engano ou se você... Oi, professor. Não, eu entrei agora. Ah, tá bom. É porque sua mão está no meu sistema eletrônico, você está com a mãozinha levantada de quem está, na verdade, querendo fazer uma interferência. Então, não. É que eu estou na UFBA, acabou minha outra aula e entrei na aula agora. Não, tranquilo, seja bem-vinda, tá certo? Seja sempre bem-vinda. Sejam sempre bem-vindos. Então, eu mostro esse caso como a indústria automobilística, eu li um dia um artigo, faz um teste para ver a resistência dos seus carros, colocando um clone, um boneco, um robô artificial e arremessa esse carro contra um paredão de aço muito forte, para testar a resistência dele naquele momento. Então, ele vai ver que peças foram danificadas, qual foi o impacto feito no boneco que simulava ser motorista, em suma, testar a resistência no limite. Então, é isso que eu estou tentando trabalhar um conflito aparente entre eficiência e legalidade num limite extremo. O que eu estou dizendo? A lei é verdadeira, eu não estou criando. A lei, existe uma lei municipal de São Paulo que dá as dimensões para as mesas de sinuca. Ela não obriga ninguém a ter mesa de sinuca, mas se você tiver, tem que ter tamanho tal, tamanho mínimo tal, tamanho máximo tal. Ela dá todas as diretrizes para uma mesa de sinuca. Eu não sei por que a Câmara deixou passar e virou lei e foi sancionada, né? É uma lei já muito antiga e que porque o tempo, na verdade, gente, eu sei que as pessoas não têm, mas se vocês tentassem, num tempo, para um TCC, para uma coisa, leis ineficientes no município de Salvador, vocês iam encontrar uma relação imensa, né? Por exemplo, a Assembleia do Estado da Bahia tem 4.500 leis declarando de utilidade pública a instituição beneficente São Vicente de Paula, que merece, aliás, dos jogadores do clube de xadrez, 4.500 leis bloqueando o trânsito da compreensão legislativa, gerando insegurança, gerando ineficiência, né? Então, quando eu posso ter um conflito entre a eficiência e a lei? Nesse caso, vejam que situação eu figurei. O guarda municipal chega lá, entra num barzinho e diz, por favor, eu vou medir aqui a sua mesa de sinuca, de acordo com a lei número tal, de 1950 e alguma coisa. É essa lei. E o camarada acha estranho aquilo, né? Eu vou medir esse tipo de situação. E aí diz, olha, o senhor não está cumprindo as medidas, eu vou remover a sua mesa. Vou chamar um carro, um caminhãozinho da prefeitura e providenciar a remoção. Aí nós temos um desemprego gerado, porque aquele camarada que fiscalizava e tomava conta e cobrava já não terá mais o que fazer, um lazer impedido, então o cidadão que jogava ali, não tendo o que fazer, se aproveita e vou tomar uma cerveja e se alcooliza ali mesmo, e o custo de remoção e a violência aí, principiológica, a livre iniciativa.
Olha, se eu quero ter uma mesa minúscula aqui, você já sabe que tamanho dessa mesa é essa, você joga se você quiser, né? Você não pode fraudar, evidentemente, o jogo. Então, existe conflito real entre a eficiência e a lei? Será que mesmo quando eu tiver uma lei ineficiente, o núcleo rígido, o DNA dela, não é o da eficiência, e eu estou apenas pegando a embalagem e deixando de prestigiar o conteúdo? O que eu digo é o seguinte: como interpretar se eu não estou defendendo a ilegalidade? Eu estou dizendo que a interpretação eficiente da lei, vale dizer, a interpretação proporcional da lei, a interpretação adequada da lei, é quem vai, na verdade, conciliar esse aparente conflito entre legalidade e eficiência. Muita gente diz, preserva-se a legalidade ou a eficiência. Toda lei que não queira ser arbitrária terá que ser eficiente. Toda lei que não deseje ser arbitrária terá que ser eficiente, porque o papel da lei é lhe tirar a sua liberdade. Gente, Celso, que doideira é essa? O papel da lei é retirar a minha liberdade? É exatamente isso. Por exemplo, tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, esse ainda não passou, que, diante do número alto de pessoas que dirigem veículos, e isso é verdadeiro, usando aparelhos celulares, ele quer que, na verdade, os aparelhos celulares sejam guardados no porta-malas. Danou-se. Quer dizer, e aí você não vai ter acesso mesmo a hora em que você pare. Ele não quer constituir infração ter o celular disponível ao uso do motorista. Ou seja, se você tiver um carona, o carona também terá que guardar o celular no porta-malas, porque se você não passou e não é uma lei. Mas imagine que isso fosse uma lei. Ela, evidentemente, seria ineficiente. Por quê? Ela conspiraria, por exemplo, contra a norma de segurança. Você precisa avisar que está tendo um incêndio em tal área, que não passe por tal lugar, ou você tem um parente que está doente, que você precisa tomar um socorro, ou você precisa pegar a direção de alguém em determinado momento. Claro que nessas situações recomenda-se que você pare o veículo, estacione o mais próximo e faça sua comunicação. Mas tudo isso se resolveria com uma cultura formada e não efetivamente com a crença no poder da lei. A crença no poder da lei. É interessante como nós temos, e eu preciso ser meio enfático nessa questão, quanto à inexistência de um conflito entre a obediência à lei e a eficiência. Quer dizer, a lei que não é eficiente, ela, para homenagear o Pantanal, pode ter forma de jacaré, mas não é um jacaré. Essa é uma novela que vale a pena, estou começando a assistir. Eu sou versado em cultura inútil, viu, gente? Então, a lei, ela tem no DNA, a eficiência. Ela tem... Júlia, você queria intervir? Acendeu uma luzinha amarela.
É porque eu adoro. Oi, professor. Não, é porque eu acabei de entrar e quando entra com Quando entra, acende a o luz microfone amarela. ativado. Devia acender É. a luz verde, mas para mim acende uma amarela, uma amarela esverdeada, né? Já. Então, o aparente conflito entre legalidade e eficiência, às vezes você tem, na verdade, um conflito em um nível mais alto, e aí você tem que ponderar, existe um instrumento, eu estou lendo esse livro, relendo, o conceito de necessidade em direito público, que lhe obriga, em determinadas situações, a praticar a ilegalidade, entre aspas. Celso, que diabo é isso que você está ensinando a gente? Poxa, vamos, esse professor vem para cá para ensinar a gente essa história de que você é obrigado a cometer a ilegalidade. Eu vou contar um fato, porque está prescrito, gente, está prescrito. Eu fui 2 vezes diretor, 4 anos. Imagine como tem maluco na escola, né? Depois de eu passar 4 anos como diretor, ainda me reelegeram para mais um mandato de 4, né? E aí, mas logo que eu cheguei, eu quero saber, eu vou perguntar a vocês se podem ficar à vontade, porque eu acho que já está prescrita a ilegalidade que eu cometi. Vou confessá-la agora de público, hein? Olha que vou confessar, serei réu, confesso. Eu chego lá e digo, Elon, era um funcionário de administração de serviços gerais. Veja para mim o nosso seguro de incêndio. Tinha acabado de ocorrer um incêndio no Instituto de Química de grandes proporções. E eu disse, veja para mim o nosso seguro de incêndio. Ele olhou, professor, eu nunca vi falar desse seguro, não. Eu disse, como? E o prédio não está segurado? E se ocorrer um incêndio nesse prédio? Professor, eu vou procurar saber na administração alguma coisa, de procure. Aí disse, não, as faculdades não têm verba, não têm dinheiro para fazer esse seguro. E nós temos uma fundação muito antiga, Fundação Faculdade de Direito, criada em 1937, e que arrecada alguns recursos e ajuda muito a faculdade. E eu tinha uma verba nessa fundação que daria, em tese, para fazer o seguro contra incêndio. Qualquer administrador, nesse caso, teria o dever de fazer o seguro contra incêndio. E aí eu pedi 3 cotações de empresas seguradoras para saber qual a que me dava a melhor cobertura e qual a que cobrava o menor preço, né, com uma boa cobertura, desde que elas passassem para um crivo de idoneidade. Resposta das 3, unânime. Não podemos fazer cobertura de seguro nesse prédio, porque existem 4 botijões de gás funcionando. E com botijões de gás em repartições comerciais, nós não fazemos. Em residenciais, fazemos. Eu digo, por que vocês fazem residencial e não fazem comercial, como chamam vocês? Para eles, a gente é uma entidade comercial. Não está livre disso, não. O governo está querendo cobrar mensalidades. Aí, se não, porque o morador que mora na casa está se protegendo. E numa faculdade, professor, desculpe, mas sai todo mundo e o vigilante não é a mesma coisa. Então, já está padronizado de que nós não fazemos seguro para prédios públicos que tenham botijão de gás. Aí eu fui onde é que tinha botijões de gás. Eram na cantina, eu acho que já voltou, inclusive, a ter, não sei como,
ou as empresas de seguro flexibilizaram. Eu disse, eu vou dar de graça a vocês forno de micro-ondas. Tá bom, professor, tá certo. Eu digo, olha, minha situação é essa, eu preciso ter seguro, eu preciso ter essa coisa. Até aí estávamos de mãos dadas, legalidade e eficiência. Num dado momento, tudo certinho, e aí eu disse, Elon, manda devolver esses botijões de gás, eu já comprei os 4, compramos 3, que eram bastante, os 3 aparelhos de micro-ondas já estão aí disponíveis em caixa, recolha os botijões de gás e mande devolver à universidade. Não são tombados, são, professor. São propriedade da universidade. Então, manda devolver. Aí ele telefonou, disse, professor, o chefe do almoxarifado, ele tinha um nome bem diferente, eu não vou me lembrar. Cananga, posso estar errado. Disse o seguinte, que não tem vaga para receber, não tem espaço para receber 3 botijões de gás, que ele já está com espaço excedente, e ainda mais para colocar gás ali, não tem como. Eu disse, quando é que vão ter? Porque isso eu não posso ter aqui na faculdade, que eu preciso ter seguro. Eu não posso minimamente começar. Isso é um assunto que pode parecer pequeno, mas eu não quero ter a responsabilidade de, enquanto diretor, por um incêndio que possa ocorrer aí. E ele aí disse, a previsão dele é de 6 meses, porque a universidade está fazendo uma licitação para alugar um prédio para guardar os excedentes que todo dia estão chegando, carteiras quebradas, não sei das quantas, e um monte de coisas dessa natureza. E aí eu disse, peça a ele um e-mail dizendo que só daqui a 6 meses. Quando ele me mandou o e-mail respondendo e tal, só posso abrigar daí a 6 meses. Eu disse, Elon, eu vou fazer uma coisa por minha conta, não quero nem que você saiba, nem que você faça. Aí peguei, liguei, o primeiro nome que me ocorreu foram Obras Sociais de Irmã Dulce. Aí eu digo, eu preciso me ver livre desses botijões, senão eu não faço meu seguro de incêndio. Era ilegal eu me desfazer do patrimônio público. Sim, primeiro eu perguntei à seguradora, e se eu deixar eles esvaziados aqui? Eu entrego a eles cheio até como está, vocês saem lucrando e vocês me devolvem vazio. Vou fazer o inverso, o pessoal entrega vazio e vocês devolvem cheio. Eu vou devolver cheio e vocês me entregam vazio. Aí a seguradora disse, professor, cheio ou vazio, a gente não tem certeza, a gente vai perder o controle, o protocolo não permite, não adiantava ter botijão vazio. Bom, eu disse, tá, me manda um e-mail também sobre isso, dizendo que não pode guardar botijão mesmo vazio, porque eles não têm controle de saber se tem resíduo de gás ou outro tipo de coisa ainda no botijão, ou até se ele está cheio mesmo. Quer dizer, você toda hora vem ver se seu botijão está vazio, vem ver se ele está cheio. Então, a seguradora tinha razão, a seguradora estava com a lógica dentro dessa perspectiva, né? A seguradora estava com a lógica, eu tenho que estar olhando aqui agora um pouco mais de frequência, não, ainda não. Então, eu liguei para as Obras Sociais de Irmã Dulce. Vocês querem 3 botijões de gás? Claro que queremos. O senhor, como é que a gente pode pegar? Onde? Aí eu disse, Faculdade de Direito, rua tal, número tal, só quero um recibozinho. Diga como é que o senhor quer o recibo. Foram rápidos assim, passaram para uma pessoa lá da administração, recebemos da Faculdade de Direito, tal, 3 botijões de gás, não sei o que lá, a capacidade de 13 quilos, até isso eles já sabiam e tal, e me deram um recibo e botei no processo.
e encaminhei e nunca aconteceu nada, nunca aconteceu absolutamente nada. E aí, em que situação eu me encontrava? Em estado de necessidade. Eu tinha que descumprir formalmente a lei, eu tinha que me desfazer sem nenhuma formalidade do patrimônio da Universidade Federal da Bahia, eram 3 botijões de gás. Eu digo, se na verdade quiserem me processar, eu pago esses botijões, vamos ver como é, mas eu prefiro fazer isso. Isso não aconteceu nada, eu justifiquei, claro, dei um despacho fundamentado, mostrando isso, então, mas esse foi um momento de conflito bem claro entre a questão da eficiência, brigando aparentemente com a lei, que a lei, in abstracto, ela era absolutamente razoável. Não dá para você sair jogando fora o patrimônio da universidade, jogando fora o patrimônio da universidade. E também não dava para você ficar a descoberto quanto à questão de incêndio, né? Então, prevaleceu a eficiência, porque o peso da eficiência, a ponderação dos resultados em jogo, ela estava muito mais para descumprir-se a norma do que para se cumpri-la. Diga lá, Elisa. Prof, é só um comentário mesmo. Eu achei interessante esse paralelo, né? Porque eu pensaria na lógica mental de que não é eficiente alugar um local para deixar objetos que, apesar de serem públicos, de um dia terem tido uma utilidade, ali não fariam sentido, né? Visto que tá tudo bem, na lei você também não pode despejar restos de quaisquer objetos, né? Até quando você faz obra em casa, você tem que ter é como se tivesse... Prof, eu esqueci o nome específico, mas é tipo um containerzinho. Entulho, alguma coisa assim. Entulho, isso, é esse o nome, entulho. E já teve até um problema aqui no prédio por causa desse problema de que a lei estava prevendo que tinha que ter entulho, esse espaço, né, para despejar, e que moradores estavam botando nas vias, nas ruas. Ou seja, impedia, atrapalhava ali o trânsito das pessoas, e foi um problema. Realmente foi um conflito bem complexo, porque você pensa, poxa, mas às vezes a pessoa não tem aquele dinheiro para manter aquele gasto do entulho. Mas, ao mesmo tempo, acabou prejudicando o prédio, visto que legalmente não está previsto. De circular. Você, às vezes, gerava a questão de circulação. Isso, por exemplo, Elisa, seu questionamento é excelente, como sempre, aliás. Porque, vejam bem, a existência de entulho já gerou, inclusive, no curso de segurança pública, isso que eu estou falando, que vamos ter uma reunião ainda agora, está marcada para 11, mas não me avisaram ainda, porque há vários aspectos pitorescos. Um rapaz formado em arquitetura, não me perguntem por que ele é angolano, é verdade. Ele veio para cá e conseguiu fazer uma graduação em arquitetura e está se mantendo aqui, e agora fez o curso de tecnologia em segurança pública. Ele, como arquiteto, verificou o seguinte, que um foco de conflito num determinado bairro decorria do lixo jogado nas ruas que impedia o trânsito pelas ruas. Ou seja, as ruas eram muito estreitinhas, e quando você jogava ali o entulho, e para esperar que algum órgão público fosse, você estava, na verdade, primeiro gerando doenças, segundo gerando outro tipo de coisa. Então, você tem uma lógica, quer dizer, no DNA da lei, se diria que um botijão de gás deveria ser guardado e alugado, uma questão dessa natureza, quer dizer, seria, na verdade, próprio ou adequado
ter-se uma situação dessa natureza, não faz. Quer dizer, é preciso você ter um juízo de ponderação. O que você não pode fazer é o achismo. Mas eu aí até refluo e repenso de que, na verdade, no próprio DNA dessa norma em concreto, você vai encontrar a recomendação de não armazenar, de não alugar um prédio para armazenar inutilidades. Ou seja, esse setor é destinado a bens inúteis da universidade. Esse setor é destinado a bens inúteis da universidade. Mas não pensem que a questão é tão simples, não, gente. A universidade tem amor a inutilidades. Tem amor a inutilidades, né? Eu espero que não esteja incluído nesse acervo, né? E eu já cheguei a um ponto em que também, e aí lhes confesso que até sem formalidades, tinha um sofá velho, muito velho, que eu encontrei naquele hall de entrada vizinho à Sala Calmon de Passos. E uma pessoa olhou e disse: isso aqui está carregado de cupim, se o senhor não tirar isso aqui rapidinho, isso vai contaminar de cupim outros móveis, e o senhor, em vez de perder esse... E o móvel já estava velho, estragado. Eu digo: a lentidão da universidade, o que ela vai fazer com o sofá infestado de cupim? Ele me mostrou, abriu com a prancha, você olhava assim, parecia uma casa de abelha de tanto cupim infestado. Eu aí não tive dúvidas. Para vocês terem uma ideia, tal foi a minha surpresa e indignação com aquele tipo de situação, que eu mesmo contratei, acho que por 150, 200 reais, um caminhãozinho particular e pedi para ele jogar fora, para ele colocar no depósito de lixo, sem nenhuma formalidade. Sabe por quê? Porque eu tinha um medo muito grande de que móveis antigos que estavam ali, de madeira, pudessem ser contaminados por aquele cupim, não é? Porque no grau em que eles já estavam, não adiantava, então era um risco de se ter essa situação. Há vários casos na doutrina de estado de necessidade, onde você precisa, na verdade, descumprir a previsão hipotética da lei, eu vou chamar agora assim, a não planificar a hipótese abstrata da lei, porque, em concreto, a hipótese abstrata não se revela a melhor hipótese. E a eficiência deseja que a lei busque sempre a melhor hipótese. A eficiência é um guia da lei. A eficiência é um guia da lei. Então, você deve atravessar as ruas, mas na faixa. A faixa lhe dá a eficiência do trânsito. Então, em dados momentos, nós temos esse confronto, esse dilema entre a previsão hipotética, que é boa, da norma, e a hipótese concreta, entre a hipótese e a tese. Olhem que eu estou tirando o acento de propósito. A hipo menos que a tese e a tese. A hipótese é boa. Você tem que, na verdade, praticar esse ato, deve tombar os bens. Mas a tese, no caso concreto, entre o seguro de incêndio e os botijões de gás, claramente pendia para o seguro de incêndio. E essa seria uma interpretação da própria norma, do próprio DNA da norma, né? Eu estou chamando de DNA o núcleo rígido da norma. Qual é, na verdade, a significação dessa norma? Houve um caso
Um caso, por exemplo, muito comum que eu daria a vocês é o seguinte: dar contramão é infração de trânsito grave. E tem razão de ser grave, porque você pode produzir uma colisão monstruosa, né? Você pode produzir colisão com efeito até de morte. Mas o motorista da ambulância que está conduzindo um paciente, desde que tome todas as cautelas, pode e deve dar a contramão para chegar mais rápido à clínica. Se ele está conduzindo um paciente em estado grave, em estado que, na verdade, precise, demande um socorro de emergência. Então, praticar a ilegalidade da contramão, e aí o gap, o hiato está se dando entre a previsão abstrata e a concreção. Vejam, a norma hipotética de Kelsen, vejam que o próprio Kelsen já chama de norma hipotética, não é? A norma hipotética de Kelsen não se materializa como norma concreta sem, na verdade, aparecerem os fatos. E, por isso, a interpretação é da conduta. Vejam bem, os meus poucos estudos de física quântica têm me mostrado que um objeto, quando observado, ele é modificado. Se isso acontece no mundo físico, um objeto que ele é modificado, por enquanto só se sabe que ele é modificado em graus pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ele vai subindo numa escala ou descendo numa escala, mas a depender da sua observação, ele se converte em onda ou em partícula. Sempre se discutiu se a energia era onda ou se a energia era partícula. E hoje se diz, ora ela é onda, ora ela se transforma em partículas, né? E essa é uma questão de que a física quântica tem me ajudado a entender essa mudança da hipótese, principalmente quando você lida com a liberdade humana, para a realidade factual. Então, dar a contramão aqui não é uma possibilidade, é um dever. É um dever. Gente, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu vou dizer uma coisa, uma das pessoas mais inteligentes que eu respeito é o Nizam Guanais. E ele disse, perguntaram a ele, por que você vive dizendo a todo mundo que é baiano? Olha, porque o baiano tenta ser modesto, mas não encontra fundamentos. O baiano tenta ser modesto, mas não encontra fundamentos. Então, eu tento rememorar que os meus professores eram legalistas em extremo, fiat justitia pereat mundus, faça-se justiça e pereça o mundo, dane-se, aplique-se a norma, mas eu não encontro fundamentos para isso. Então, eu não sou obrigado a aceitar as coisas sem que me fundamentem, né? A única coisa que, na verdade, eu posso acreditar sem que me fundamentem é matéria de fé. Então, eu tenho fé e eu acredito mais que só vê quem crê, né, do que só crê quem vê, né? Se você crê, você pode ver, né? Bom, mas isso é um outro assunto que não tem a ver com isso. Na Espanha, eu adoro esses temas polêmicos, gente, eu me perco nessas coisas. O diretor de um zoológico tinha verbas de capital para a reforma do prédio do zoológico e de custeio para a alimentação dos bichinhos, dos animais, né? E acabou a verba de quê? De custeio. Os animais iam morrer de fome, mas daí, cumpra-se a lei, eu não tenho verba para alimentar, a verba que eu tenho aqui é só para reformar o prédio, eu não posso, na verdade, transformar essa verba de reforma do prédio em verba de alimentação. Aí chegou um de vocês e disse, olha,
Eu tive no curso de Direito Administrativo e Celso disse que tem que ter uma ponderação entre a hipótese dessa norma e esse tipo de coisa. Eu concordo com ele. Para que adianta você fazer um zoológico bonito com todos os animais mortos? Então, nesse caso, você está em estado de necessidade. Para que você vai? Faça isso e se defende. Ele fez e conseguiu ganhar. A matéria foi até o Supremo Tribunal na Espanha e ele conseguiu ver reconhecido o direito de transmudar as verbas sem necessidade pela ocorrência do estado de necessidade, pela ocorrência do estado de necessidade. Então, vejam que essa questão da eficiência e da legalidade, elas, no mundo real, elas andam de mão dadas, mesmo que nas hipóteses elas pareçam absolutamente distintas, né? Elas pareçam absolutamente distintas. Tivemos um diretor de quem eu fui aluno na escola, professor Antônio Carlos Oliveira, e ele era muito eficientista e ele me propiciou um benefício grande. Eu gostava muito de Antônio Carlos Oliveira, gosto, porque para mim ele não morreu. E ele foi diretor da Faculdade de Direito, e eu ali batia papo, conversava muito com ele e tal, ele tinha uma coisa... E ele era juiz do trabalho, E ele disse, Celso, eu lido com pessoas de pouca instrução, os empregados são, os empregadores também, os prepostos não são. Então, a lei me manda eu fazer a advertência à testemunha. E a advertência é a seguinte: o senhor é obrigado a falar a verdade sobre as penas da lei, aquele que cala ou omite a verdade está sujeito às penas do artigo tal que prevê reclusão de tantos anos. Ele disse, eu recitava essa receita para todo mundo e percebi que o pessoal ouvia aquilo e achava aquilo tão distante, tão coisa, e eu passei a fazer uma pergunta diferente para o cidadão. Disse, me desculpe a indiscrição, sua mãe é viva? O cidadão tomava já um susto, prestava atenção. Não, senhor, doutor, minha mãe já morreu há alguns anos. Então, por favor, jure pela alma de sua mãe que você vai falar a verdade. Jure pela alma de sua mãe que você vai falar a verdade. Você jura pela alma de sua mãe que vai falar a verdade? Juro. Sua mãe é viva? Sim, senhor. Então, jure pela bênção de sua mãe que você vai falar a verdade, que se você mentir, está desonrando sua mãe, falando mal dela. E ele disse, olha, eu tenho um efeito muito melhor na credibilidade das testemunhas. Porque o que ele fez? Ele adaptou a norma aos trópicos. Isso pode funcionar na Alemanha muito bem, onde as pessoas têm um nível de cultura muito bom, mas no Brasil, provavelmente a fórmula que ele adotou era uma fórmula mais eficiente do que aquela prevista na lei, a fórmula tradicional da... gente, agora me chamaram, diz que a reunião já começou. Fique tranquilo, professor, que o gancho que você deixou tem umas reflexões muito boas aqui para fazer com o pessoal. Pronto. Então, Pedro vai continuar com vocês. Eu peço 1000 desculpas por ter que abandoná-los, mas é o interesse institucional da universidade, como foi já desde a semana passada, né? Mas eu sinto muita falta de vocês, viu, gente? Eu não abandono vocês porque não gosto de vocês, não. Eu adoro vocês de coração, tá? Um beijo grande.
Eu vou Beijo sair. pra... Obrigado. Obrigada. Professor, mas quando o senhor Tchau. sair, não vai cair a sala? Não, eu só vou encerrar para mim. Tá bom, tá bom. Só vou sair da reunião. Acho que deu. Bom, e aí, pessoal? Não esperava por essa, mas eu tenho algumas pesquisas prontas, algumas reflexões boas, que seria interessante de falar para vocês, até porque a turma de vocês é uma turma mais voltada para o universo prático, o universo pragmático do direito. E eu acho isso muito interessante porque essa é uma parte muito boa da minha pesquisa. Então, no fim das contas, eu acho que vai ter umas coisas legais aqui para a gente discutir. Eu não pretendo tomar muito do tempo de vocês, não, tá legal? Mas o que o professor Celso estava falando sobre legalidade e eficiência é uma parada muito relevante. Porque a questão que entra em voga, no fim das contas, é a oposição entre essas duas coisas. No fim das contas, ele estava falando ali agora que... Eita, peraí, só um segundinho, gente, que o professor Celso está me ligando. Isso, tchau. Pronto, gente, desculpa, voltei. O professor tinha me ligado para ver se a sala não tinha caído. Mas, enfim, quando a gente entra nesse debate entre legalidade e eficiência, a gente entra nessa questão de que qual dos dois vale efetivamente, né? Se a gente partir de uma perspectiva formalista do direito, digamos assim, a ideia de legalidade é o que faz com que o direito se sustente enquanto instituição, né, digamos assim. É claro, o direito tem que ter a sua própria linguagem, ele tem que responder os outros sistemas sociais, né, já que o direito é o sistema entre sistemas, com uma linguagem jurídica. E efetivamente o que a lei faz é justamente isso, você se basear do que já está escrito, do que foi determinado democraticamente para você dar uma resposta. Mas um assunto muito interessante que o professor tangenciou, mas eu gosto muito de entrar um pouco mais sobre essa questão, é justamente a ideia de que não somente quando não há lei, as pessoas assumem que quando não há lei sobre um determinado assunto, ou então quando um juiz ele recorre a questões ideológicas, argumentativas, hermenêuticas, para falar sobre um determinado tema, ele está incorrendo na insegurança jurídica. Mas uma coisa que eu e o professor concordamos, e que é uma ideia muito interessante, é de que a ideia de que o excessivo de normas também gera insegurança jurídica, porque se torna impraticável. A questão da mesa de sinuca que ele chegou a comentar é um assunto bem interessante, mas que também pode se resumir às normas da ABNT, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas as normas da ABNT elas não servem só para escrever artigo, fazer trabalho. Mas as normas da ABNT também servem para a sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas o governo, o sistema público, né? A administração pública, ela deve cumprir a norma da ABNT, por exemplo, quando está fazendo estrada, quando está fazendo calçada. Elas têm que ter um determinado tamanho, para um determinado meio, sabe? Para que as pessoas consigam caminhar, para que não ocorra acidente de maneira X. Então, as normas da ABNT, elas servem para... As normas técnicas, elas não servem só para trabalho, elas servem para muita coisa, inclusive para a construção civil, de maneira geral. Planejamento social. Então, são coisas muito... Sabe? São muitas nuances que, às vezes, você tem que seguir, é claro, né? A ideia da lei é a legalidade, mas muitas vezes a situação fática, ou seja, o que está acontecendo no mundo da vida, o que está acontecendo no mundo da realidade, impede você de agir como a lei espera que você haja, porque a lei é muito específica. Uma coisa que o Aristóteles falava, que eu acho muito interessante, é que a lei ela só é verdadeira quando ela resume a situação fática que ela está absorvendo. Se ela for geral demais, ela não é verdadeira, porque a situação fática nunca é geral demais. Mas se ela também for muito específica, ela também só vai ser verdadeira quando acontecer aquela situação X em específico. Do contrário, ela nunca vai ser verdadeira. E uma vez não sendo verdadeira, ela não tem como reger outras situações fáticas. Tem? Então, a questão sobre a lei é que, muitas vezes, dependendo da situação fática que está acontecendo no mundo da vida, a gente tem que recorrer a outras questões que vão além da legalidade. Então, a legalidade, assim como todos os outros princípios, qualquer princípio, vocês certamente já passaram por teoria do direito 1, né? Alguns pela teoria do direito 2, né? Não sei se vocês já pegaram filosofia, mas a ideia é de que, como os princípios, diferente das normas, as normas elas são violáveis, né? Você pode ir contra a norma.
Mas você não vai contra um princípio, porque o princípio, por ele ser aberto, geral, uma coisa mais filosófica, mais orientadora, ele não é violável, ele é confrontável. Você consegue confrontar parte do princípio, fazer com que o escopo dele diminua, mas não com que ele seja violado efetivamente. Por isso que você não pode violar um princípio, você não pode cometer um crime violando um princípio, por exemplo. Você consegue diminuir o escopo do princípio. Mas o rolê todo é justamente essa ideia de que os princípios, às vezes, eles entram em embate, e você precisa ponderar qual deles entra numa situação. E dependendo da situação fática, é o que vai fazer com que você escolha entre um ou outro. No caso, é o que o professor estava falando, que muitas vezes a eficiência prevalece sobre a legalidade, dependendo do estado de necessidade. Ou seja, situações X, situações específicas, em que, no fim das contas, a legalidade de nada serve, porque ela é muito específica para o dia a dia, mas aquela situação específica não estava sendo prevista no dia a dia. E os outros princípios, que estão mais voltados para o improviso dessa teatralidade do direito, acabam fazendo com que você consiga solucionar muitos dos problemas. Então, o princípio da eficiência, ele não é inferior ao da legalidade, como nenhum outro é inferior a qualquer outro. Todos os 5 princípios básicos e os princípios implícitos na Constituição, todos eles são igualmente válidos, e dependendo da situação fática que acontece no dia a dia, você consegue adaptar argumentativamente qual deles é o que vai valer, qual que vai valer não, qual que vai preponderar sobre os outros. Eles não têm uma hierarquia fixa dizendo que você tem que seguir esse e depois esse. É uma coisa que você pode variar argumentativamente e hermeneuticamente falando. E é uma coisa que é interessantíssima de se pensar dentro do direito administrativo, porque muitas pessoas pensam que o direito administrativo é um direito muito engessado. Se vocês forem ler autores da hermenêutica desconstrutiva, por exemplo, eles vão criticar o direito administrativo dizendo que é um direito que não muda nunca. Mas que, no fim das contas, é um direito que, como está sempre ligado a questões da realidade, embora com coisas menos grandes, né? Porque você nunca vê um processo de direito administrativo sendo, nossa, meu Deus, aconteceu um negócio gigantesco de direito administrativo, vai ser divulgado e todo mundo vai assistir na televisão o caso de direito administrativo. Normalmente não é isso que acontece. Acontecem os casos de penal, os casos de civil. Mas no dia a dia, o direito administrativo é o direito que tem que mais, na verdade, se virar com esses cuidados, esses ocasionamentos que tem que acontecer aqui, que vão rolando todos os momentos, sabe? Por exemplo, um caso muito interessante que vocês podem pensar. Vamos supor que um órgão público... Pega o DENIT, por exemplo. O DENIT é o órgão nacional de estradas, é uma autarquia que é a autarquia que regula as estradas federais. Vamos supor que um empregado do DENIT sofra um acidente numa dessas estradas e ele perca um braço, e ele precisa de um braço prostético, né? Ele precisa de uma prótese no braço. E isso aconteça com uma série de funcionários do DENIT. Todos os acidentes vão ser diferentes. Mas aí o que você vai fazer? Você vai colocar o princípio da igualdade? Você vai fazer uma licitação e vai fazer uma licitação para várias próteses iguais, para 10 funcionários que sofreram acidentes distintos, embora todos eles tenham perdido o braço. Embora todos eles tenham perdido o braço, cada um sofreu um acidente distinto. Você vai fazer uma licitação para 10 próteses exatamente iguais? Não. Muito embora o princípio da legalidade e o princípio da eficiência digam que seja muito melhor você pagar o mesmo preço por várias próteses iguais, porque vai ser mais rápido, vai ser mais... vai ser muito melhor. Vão ter outros princípios que vão dizer, não, calma lá. No fim das contas, aquelas pessoas, embora tenham sofrido o mesmo acidente, cada uma delas precisa do mesmo braço esquerdo, cada uma tem um peso diferente, cada uma é mais magra, mais alta, mais baixa, cada uma sofreu um tipo de acidente diferente. Então, os braços prostéticos vão ser diferentes. Alguns vão ter funções específicas na vida que outros não têm. Por exemplo, um pode ser um grande engenheiro que precisa da mão para fazer, sei lá, sabe? Não, perdão, que não precisa da mão tanto assim quanto um pedreiro, um cara da estrada precisa, sabe? Uma pessoa que está trabalhando, o cara que trabalha braçal para fazer a estrada, sabe? Então, muitas vezes, a ponderação tem que acontecer no dia a dia. Vocês têm que pensar os princípios como coexistentes entre si, uma mancha amorfa que você tem que destacar pontos específicos dependendo do acontecimento que está na realidade. Então, o direito administrativo, no fim das contas, ele acaba sendo muito pragmático, em oposição a teorias formalistas do direito, como teorias que vão priorizar a lei acima de tudo, ou então que até vão falar dos princípios, mas que vão hierarquizar os princípios, ou que vão não exercer uma contextualidade do direito, sabe?
o direito ele está sempre envolvido no campo social, ele está dentro da sociedade. Então, muito embora ele seja o motor que move os outros sistemas sociais, não vai ser ele que move sem ser movido. Ele também é influenciado pelo meio, entende? Muitas vezes, inclusive, vocês vão encontrar, dentro do direito administrativo, conflitos entre duas faces do mesmo princípio. Isso também acontece. Os princípios, às vezes, eles têm um conflito interno. Veja, o exemplo que o professor Celso deu sobre o carro e a faixa. Você atravessar a rua na faixa. Foi uma metodologia interessante que a sociedade descobriu para que você não seja atropelado enquanto você atravessa a rua. Mas, em uma situação diferente, às vezes a eficiência de um não é a eficiência do outro. Veja, eu estou atravessando a rua, se eu pudesse, vamos supor que eu pudesse atravessar a rua em qualquer lugar, que não fosse na faixa, que eu pudesse atravessar em qualquer momento. Isso seria muito eficiente para mim, que sou pedestre, não tenho carro, ou seja, já estou em defasagem em relação à grande maioria da sociedade que tem carro, que vai chegar mais ou menos na hora no seu trabalho, mas eu vou a pé para o trabalho. Então, eu posso atravessar a qualquer momento, porque eu posso atravessar a rua a qualquer momento e posso fazer com que meu horário seja adiantado. Mas isso não seria eficiente para o trânsito. Considere o número de pessoas que são pedestres. Existem muito mais pedestres do que pessoas com carros, embora existam muito mais carros do que pessoas hoje em dia no Brasil. Os carros são concentrados em famílias, né? Então, uma pessoa tem mais carros do que pessoas efetivamente com carro. Então, vão ter muito mais pedestres do que pessoas dirigindo. E, com isso, o trânsito vai ficar um caos. Ou seja, vai ser eficiente para o pedestre, mas não vai ser eficiente para o carro. É um conflito interno do princípio da eficiência. Então, muitas vezes, você tem que elaborar não só os princípios com seus princípios externos, né, com seus outros princípios, a eficiência com a legalidade, a eficiência com a impessoalidade, com a igualdade. Às vezes, você tem que lidar com conflitos internos do próprio princípio. Você tem que lidar com questões em que, beleza, vamos ver aí o que acontece em situação relacionada à pessoa X. Para essa pessoa X vai ser eficiente, mas para essa pessoa Y não vai ser. Então, a gente tem que ponderar uma espécie de equidade aristotélica, sabe? Em que de mais para um é ruim e de mais para o outro é ruim também. A gente tem que colocar uma coisa que seja mais equilibrada, mais ou menos equilibrada para os dois. Entende? Essa é a perspectiva em que a sociedade, no direito administrativo como um todo, ele pretende abordar. Muitas vezes no direito civil, no direito consumidor, por exemplo, no direito de família, no direito da infância e do adolescente, você se volta para um público mais marginalizado. E isso faz todo sentido. A criança e o adolescente, eles são mais vulneráveis, então eles precisam que o direito seja mais atento a essas pessoas. O direito do consumidor. O consumidor é mais vulnerável que a empresa, então ele precisa que seja voltado mais especificamente para aquela pessoa em específica que está sendo o polo passível do consumo. O direito do trabalho é a mesma coisa. Então, todo direito existe um centro aristotélico, digamos assim, que não necessariamente é o centro, não necessariamente é igual para um e igual para outro. Às vezes, você vai fornecer mais direito para um e mais direito para outro, porque a ideia do direito é discriminar. O professor chegou a falar isso no começo do curso, e eu acho que eu até expliquei isso no grupo para vocês. A intenção do direito é discriminar. Mas não é discriminar, falar, discriminação negativa. Você é negro, você é índio, você é latino, seja o que for. Essa não é a ideia. A ideia é fazer uma discriminação positiva. Ou seja, quem for mais vulnerável na sociedade, na ideologia social, na construção social, na grande narrativa social, quem for mais vulnerável, vai ter que ter efetivamente mais direitos do que quem não é. Nessa perspectiva, você cria uma igualdade por compensação. Na medida que uma pessoa é desigual a outra pessoa, ao invés de você fornecer um quesito igual para ambas e você subir os dois vão continuar desiguais. Você vai fazer o seguinte, você vai subir uma pessoa e depois subir os dois. Então, você vai dar mais direitos para uma pessoa X, para uma sociedade X, para um grupo específico X, movimento social X, para, enfim, você construir uma relação de paridade, de igualdade entre os entes. Então, muito do direito administrativo depende do contexto.
Diferente desses direitos da criança, do adolescente, do consumidor, que já são voltados para um ambiente específico, o direito administrativo tem que sempre lidar com a realidade que está acontecendo na hora. Porque sempre vai acontecer alguma coisa nova na hora. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai saber. Como ele explicou agora, como sendo diretor da faculdade, como esse caso do DENIT, que pode acontecer, a qualquer momento uma parada dessa pode acontecer dentro de uma instituição pública. Então, vão ser necessárias essas ponderações. Entendeu? Os princípios, eles estão sempre... eles são formas vivas que estão ali se transformando entre si, se modificando entre si e modificando-se dentro de si próprios. Eles são macro e microsistemas. Por isso que essa coisa que o professor falou da física quântica é tão interessante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a física é dividida em física newtoniana e física quântica. A física newtoniana é a física macro, das coisas grandes. Então, toda vez que você vê uma equação de Newton, você vai estar lidando com galáxias, planetas, massas grandes, peso. Mas física quântica não. A física quântica você vai estar lidando com coisas minúsculas e pequenas e particulares. O direito é exatamente assim. Ele tem uma macroestrutura que vai te dizer a regra geral. Vai te dizer o que tem que acontecer na maioria das vezes. Vai dizer o que vai acontecer, no dia a dia, o que vai acontecer é X. E você vai aplicar X. Mas existe um microdireito, existe um direito quântico, para abusar aí da terminologia, já que existem os coaches quânticos, porque não pode existir um direito quântico. O direito quântico seria esse direito da particularidade, de você olhar para o micro e saber aplicar, saber ver quando esse micro vai fazer com que a literalidade do máximo não seja mais verdadeira, como o que Aristóteles falava. Como essa ideia da generalidade do máximo não seja mais real. E nesse ponto você vai ter que aprender a lidar com a particularidade, com a narrativa do sujeito, com a história específica que está acontecendo, com a situação específica que está acontecendo. E nesse campo você vai acabar tendo que lidar com essa questão principiológica. E existem várias teorias de questões principiológicas. Aí vocês podem escolher a teoria que vocês quiserem. Vocês provavelmente devem conhecer Alexis. Para quem já fez filosofia do direito, certamente já conheceu Alexis, que é um cara que vai falar sobre o sopesamento de princípios. Alguns aqui são durkheimianos e vão falar da ideia de princípios e pólices. Outros vão ser mais como eu, que vão entrar na ética desconstrutiva e vão começar a falar sobre argumentação jurídica, e vão puxar de Perelman, de Derrida, de Luhmann, pontos na argumentação que fazem com que você consiga transpor um direito para outro lado, sem necessariamente você precisar ir para a Suprema Corte, como foi o caso da Espanha, que você comentou. Então, tudo depende da pragmática do direito. O direito está envolto na sociedade e a sociedade modifica o direito tanto quanto ele modifica a sociedade. Lembrem-se disso. Isso é uma questão muito interessante para vocês verem. E vocês certamente vão ver casos semelhantes a esse na administração pública de maneira super corrente. Certamente, se vocês fizerem algum concurso público, vocês vão ficar dentro de alguma divisão que vai lidar com o problema. Vocês estão fazendo direito, vocês vão ter que lidar com o problema. Desde que você seja juiz, até o chefe de um departamento de RH, você certamente vai ter que lidar com esse tipo de problema. Você vai ter que fazer licitações e contratos. É claro, licitações e contratos são um assunto de administrativo 2. Mas, mesmo assim, é uma coisa bem interessante que vocês têm que dar uma olhada. E tudo isso é guiado pelos princípios do direito administrativo e pelos poderes do direito administrativo, que eventualmente nós vamos falar. Não sei se o professor já chegou a comentar, porque eventualmente eu não posso vir aqui nas quartas-feiras, né? Porque eu dou aula de hermenêutica, eu não posso vir aqui nos dias de quarta, que eu tenho que estar acompanhando o outro professor. Mas é uma questão interessante, porque dentro do direito administrativo existem vários poderes. Poder de polícia, por exemplo. Qual o limite do poder de polícia? Até onde nós vamos com o poder de polícia? Tudo isso depende da situação em específico. Muito embora exista uma lei geral que vai dizer como acontece na maioria das vezes. Mas sempre deve se ter uma atenção ao cuidado com o particular. Há uma situação que, se nós aplicarmos a regra geral, nós vamos estar sendo mais injustos do que se nós estivéssemos aplicando a regra em específico. E aí, meninas, vocês têm alguma dúvida? Falem para mim. Porque, de novo, às vezes eu não posso estar aqui, então se vocês quiserem também tirar dúvidas sobre algum assunto mais antigo que o professor tenha passado, não tem problema. O assunto que eu queria discutir é mais ou menos esse, porque o professor sempre entra nessa questão um pouco mais filosófica, hermenêutica argumentativa sobre direito administrativo, e eu acho isso mágico, porque todo mundo vê direito administrativo como um direito super engessado, e, no fim das contas, acaba sendo uma ideia de... como é que eu posso dizer? De enfrentamento da realidade, né? Talvez até um
talvez até uma questão nietzschiana de olhar para a realidade e falar, caralho, essa realidade aqui tá fudendo com a generalidade. Vamos enfrentar essa realidade ao invés de tentar negá-la com outras classificações jurídicas, outras ficções jurídicas. Sabe? Eu acho essa percepção do direito administrativo uma percepção maravilhosa. Mas, enfim, me digam aí, vocês têm alguma dúvida, alguns princípios, alguma relação que o professor tenha falado nos outros dias? Podem falar, viu, gente? Eu sou mais de boa aqui, sou mais brother aqui de vocês, vocês podem falar sem problema nenhum, eu vou tentar me dobrar aqui para explicar para vocês. Pessoal? Rapaz, tô começando a acreditar que eu tô aqui falando sozinho. Ai, meu Deus do céu. E aí, Júlia? Deixa eu ver aqui o que você escreveu no chat. Só um segundinho. Sem dúvida, mas obrigado por trazer a perspectiva do assunto, principalmente com uma linguagem mais parecida com a nossa. Ah, por nada, Júlia. É porque eu sou um cara que trabalho muito com essa perspectiva desde que eu comecei a entrar no BI. Eu fiz o BI de Humanidades primeiro, né? Depois eu entrei em Direito. E isso fez com que eu desse certa importância à linguagem. Tipo, em alguma medida, é válido falar em terminologias técnicas, porque isso não só mantém a identidade do sistema, do jogo de linguagem que você está se referindo, como também, em alguma medida, faz com que você seja mais específico de forma intrassistêmica. Ou seja, se eu estiver falando com pessoas de direito, é melhor que eu use a terminologia do direito, porque senão vai ser, do contrário, a gente vai estar falando de generalidades e não de especificidade. Mas, para falar sobre uma aula, para dar uma aula em relação a isso, é muito bom falar com uma linguagem mais acessível, porque a premissa é que vocês estão começando no assunto. Esse é administrativo 1, não é nem administrativo 2 ainda. Né? Então, eu tenho que estar falando aqui numa linguagem mais tranquila para vocês. A ideia é justamente essa. A ideia é que vocês se sintam mais à vontade. O professor Celso também, ele tenta informar, ele tenta dar uma linguagem mais acessível, mas, muito embora ele acabe, sabe, tentando trazer algumas coisas do direito também, sabe? Para se ater à especificidade. Mas toda vez que vocês tiverem dúvidas assim, podem falar com ele ou comigo, que a gente faz questão de explicitar de outras maneiras, tá? Porque Celso é muito de boa. Ele é, assim, top 5 melhores professores da faculdade. Porque ele é um cara que genuinamente vai te fazer, assim, tentar entender a parada das maneiras mais diversas possíveis. Por isso que eu gosto que sempre quando ele traz música, quando ele traz algum trecho de algum documentário, de algum filme, é muito legal. Porque eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que só aprendo com essas coisas. Eu só aprendo com essas mídias, assim, sabe? Eu não consigo ser aquela pessoa certinha, sabe? O tempo todo. Então, aprender com essas mídias sempre me ajuda muito. Mas, claro, não é sempre que as pessoas aprendem dessa maneira. Então, é sempre bom que vocês nos digam qual é o método de ensino que mais faz com que vocês aprendam. Aí, dessa maneira, a gente tenta modificar a nossa abordagem. Não? Eu também comecei no BI, acho muito importante a língua porque o significado se transmite através dela. O direito é puro significado e interpretação. Eu sou muito dessa linha, sabia? Tem muita gente que fala, professor Valber, por exemplo, principalmente o professor Valber, dentro da faculdade, mas dentro do campo do direito existe Luhmann, vai existir Teubner, vai ter o professor Castanheira Neves, que são todas pessoas que vão falar que o direito é uma espécie de sistema que se retroage e tudo mais. Eles vão muito para coisa da sociologia. E eu não, eu vou muito para coisa da linguagem. Para mim, o direito é um jogo de linguagem. Ele não é bem um sistema social, ele é um jeito de se comunicar. Ele é um jeito de se comunicar legitimado pelo poder que eventualmente vai dar uma resposta jurídica para os outros, sobre como os outros sistemas devem se comunicar. E nessa ideia, no fim das contas, você acaba tendo que lidar muito mais com essa questão do significado, do significado exterior e interior ao jogo de linguagem. E, inclusive, eu trato disso na minha dissertação. Inclusive, quando ela sair, eu posso disponibilizar para vocês. Logo mais, ela deve sair, porque eu vou entregar a versão final agora. Aí depois eu disponibilizo para vocês. Eu falo sobre outras questões. Eu falo sobre questão de justiça em argumentações alternativas para o direito.
mas eventualmente eu vou falar sobre essa questão do direito como linguagem e principalmente do direito como literatura, como núcleo literário. Eu acho muito legal isso. Só queria que a aula dele fosse presencial, de acho assim incrível. Poxa, é porque eu compreendo o que você quer dizer, eu prefiro muito mais a aula presencial, porque eu me sinto mais... Eu gosto de estar conectado com as pessoas, sabe? Eu me sinto mais humanizado quando eu estou perto das pessoas. Mas é aquela coisa, o professor Celso é mais idoso, ele é uma pessoa que precisava se cuidar em relação à coisa do Covid, entendeu? Então eu compreendo plenamente as razões dele para não dar aula presencial ainda, porque ele certamente tem uma saúde mais frágil, embora esteja lidando muito bem com isso, entende? Mas certamente no próximo semestre, quando as coisas já estiverem normais, ele vai voltar a dar aula presencial, sim. Sim, ele vai retornar no semestre que vem, sim. Eu não sei se ele vai dar administrativo 2, no entanto. Porque depende do que ele quer pegar, né? Porque a faculdade, ela faz com que os professores mais velhos escolham primeiro. Não mais velho de idade, mais velho na faculdade. Então, tipo, quem fez concurso e passou primeiro, escolhe a matéria que quer dar primeiro, entendeu? É desse naipe aí. Aí, eu não sei em que posição o Celso tá, mas ele normalmente dá direito administrativo 1 e temas aprofundados de direito administrativo, que é uma optativa, que inclusive é uma optativa muito boa. Temas aprofundados de direito administrativo é uma parada muito legal de se pegar para aprofundar. Agora, eu não sei se ele dá administrativo 2. Agora, eu gostaria muito que ele desse, viu? Porque, embora eu goste muito, eu peguei administrativo 2 com Kaline. E Kaline é uma ótima professora, ela é sensacional. Mas, se eu não me engano, ela está muito voltada para as ocupações dela de procuradora agora. Então, seria muito legal ter outro professor para suplantar essa ideia, sabe? Essa continuidade. E continuar a turma mesmo, sabe? De direito administrativo. Acho que seria uma parada legal. Eu posso conversar com ele depois para ver se ele deseja fazer isso. Agora, administrativo 2 não é tão filosófico, obviamente, né, quanto administrativo 1. Administrativo 1 a gente vai falar sobre os poderes, atribuições, a gente vai falar sobre princípios. Se eu não me engano, a gente começa a falar sobre instituições de direito público, tipo, como as autarquias, empresas públicas, tudo mais. Mas, se eu não me engano, não está no programa completar isso. Eu não lembro direito, mas eu posso ver com clareza depois. E administrativa 2 a gente vai estar lidando com a lei de licitações e contratos, né? Que inclusive agora é uma lei nova, uma lei diferente. Não é mais a 8666, se eu não me engano. Eu posso jurar, eu realmente não me lembro direito, mas eu posso jurar que a antiga era a 8666, só que eu acho que essa lei não... embora esteja em vacatio legis, já tem uma lei nova de licitações e contratos para direito administrativo. Inclusive, é uma lei bem interessante. É uma lei muito boa. Eu gostei bastante, porque é uma lei mais pedagógica. Ela ensina o administrador a como fazer algumas coisas, a como lidar com alguns problemas. Ao invés de ser uma lei que simplesmente impõe a generalidade, ela é uma lei que tem um viés pedagógico. Por exemplo, vai existir um novo tipo de licitação que, se eu não me engano, as empresas públicas vão entrar em reunião com empresas privadas que falam sobre a área para entender melhor sobre como funciona esse contexto X. Por exemplo, falar sobre coisas em que uma empresa pública ou então que uma autarquia tenha legitimidade para fazer, mas que ela não entende tanto como fazer como uma empresa privada sabe. Então, ela se reúne com uma gama de empresas privadas que trabalham na mesma área para falar sobre esse tema e tentar, sabe, atender melhor o público baseado no que as empresas privadas estão dizendo, obviamente, sem estar com foco no lucro, né? Porque a empresa pública, né, a administração pública em geral está focada na sociedade, não é efetivamente no lucro, né? Mas é isso. Administrativo é uma área muito interessante. De verdade mesmo. Eu sei que parece uma coisa meio chata assim no começo. Eu mesmo, quando eu entrei em direito administrativo, eu tinha preconceito com a área de direito administrativo, não gostava. E hoje em dia estou aqui monitorando a aula de direito administrativo, inclusive tentando associar a aula de direito administrativo com a área que eu trabalho, que é hermenêutica jurídica, argumentação jurídica. Então é uma área sensacional. E para quem quiser fazer concurso, é uma área efetivamente essencial. Se você não souber direito administrativo, você certamente não passará em qualquer concurso público.
Direito administrativo é a base para qualquer concurso público. E, para além disso, também é a base de como funciona a nossa sociedade. Se você quiser entender como a sociedade funciona, como o Estado brasileiro funciona, você certamente tem que saber direito administrativo. Então, direito administrativo é a base para as grandes pesquisas sobre sociologia do direito, sobre filosofia do direito, sobre psicologia social, sobre direito penal, penalismo, em quesitos de criminologia, por exemplo. Saber o status quo, saber de onde a gente está, de onde a gente está vivendo, de onde a gente está partindo, é essencial para a gente começar a trabalhar para um futuro melhor. Então, o direito administrativo é essencial tanto para o universo prático quanto para o universo de pesquisa, ensino, porque a gente tem que partir da nossa realidade. Não adianta a gente tentar dizer que tem que melhorar X, 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 X e imaginar uma sociedade fictícia utópica no futuro. A gente tem que partir das condições da sociedade que a gente tem hoje em dia. Inclusive, isso foi algo que eu aprendi com o professor Celso e com o professor Valdo, que são dois ótimos professores. Bom, é isso, gente. Eu não quero tomar muito mais do tempo de vocês, até porque falta meia horinha para acabar a aula. O professor Celso que está te orientando no mestrado? Não. O professor Celso, eu só monitoro a aula de direito administrativo, assim como eu só sou tirocinista da aula de hermenêutica, mas meu orientador é o professor Daniel Itavem, que é de hermenêutica e filosofia do direito. Inclusive, uma monte de pessoa, por sinal, tá? Se vocês quiserem pegar aula de filosofia, de hermenêutica, peguem com ele, que ele é um ótimo professor. Ele é um cara que... Ele tá numa vibe semelhante de Celso, sabe? Só que ele é mais novo. No caso, o professor Daniel Itavem, ele deve ter 32 anos, 33 anos. Ele é bem novinho. E ele tem uma linguagem muito, muito legal, muito acessível. O professor Celso, por exemplo, traz músicas. O professor Itavem, ele traz séries. Ele traz alguns episódios de South Park, uns episódios de anime, para falar sobre hermenêutica. É muito legal. É bem legal de verdade. Legal. É muito massa. Ele dá aula de filosofia do direito? Filosofia, hermenêutica, teoria 1, teoria 2. Ele está sempre dando essas aulas. Esse semestre ele não está dando porque ele é coordenador ele virou coordenador do PPGD. Mas semestre que vem ele certamente vai voltar a dar aula na graduação. Aí busquem Celso, busquem Valber, que é um ótimo professor também de hermenêutica. Kaline, se vocês não conseguirem, se Celso não pegar administrativo 2, pega administrativo 2 com Kaline. Embora ela tenha uma ocupação voltada à Procuradoria Federal, ela é uma grande professora. Eu tinha uma dificuldade absurda com o Direito Administrativo 2 e ela foi uma pessoa que sanou todas as minhas dúvidas, de verdade mesmo. Ela me ensinou efetivamente licitações e contratos, já na lei nova, e foi muito legal. A aula dela é sensacional, porque ela faz você refletir sobre aquilo que você está lendo. É muito massa, de verdade. Ou então o professor Durval, que também dá Administrativo 2, se eu não me engano, só que ele dá no noturno. E ele também é um ótimo professor, inclusive ele faz resumos escritos da aula dele para ajudar os alunos. Ele também é um ótimo professor. Mas agora, se vocês forem pegar temas aprofundados, peguem com o Celso. O professor Celso dando temas aprofundados de direito administrativo é ótimo. Não sei se vocês sabem, se vocês forem do matutino, vocês têm que pegar 3 ou 4 optativas. Considerem pegar temas aprofundados. É uma matéria muito legal mesmo, e que vocês vão ter uma reflexão muito boa sobre direito administrativo. De verdade mesmo. É uma parada que você vai... Além do basicão de concurso, sabe? É um negócio bem legal, de verdade mesmo. É uma parada que vale muito a pena vocês darem uma olhada. É isso aí. Bom, mas é isso. No mais, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em relação a algum assunto? Porque, efetivamente, vai ter mais um trabalho, né? Vai ter mais uma prova. Até não sei te dizer se vai ser um trabalho ou uma prova. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, antes de vocês quiserem sair agora, podem falar, viu? Não tem problema nenhum. A gente ainda, em tese, tem mais meia hora para eu ficar aqui mais um pouquinho. Valeu, Pedro, com certeza sua fala contribuiu muito, não só para fixar mais o assunto, mas para fazer algumas reflexões também. Valeu, meu velho, fique tranquilo. Se vocês tiverem qualquer coisa, velho, podem mandar no grupo também, perguntar, não tem problema nenhum, velho, eu tô sempre lá. Embora eu não esteja aqui no dia de quarta, eu tô sempre no grupo, então quando vocês quiserem perguntar qualquer coisa, perguntar inclusive de referências e tal, podem perguntar, que eu adoro falar sobre essas paradas, é minha vida, eu mexo com isso mesmo. E é sensacional, velho, de verdade mesmo. Se vocês quiserem entrar nessa área de direito administrativo / hermenêutica filosófica, é sensacional. Mas enfim, mais alguma coisa? Não? Não, por mim não. Pois bem. Então, gente, foi um prazer conversar com vocês hoje. A aula foi sensacional. Eu não esperava dessa aula, mas o professor Celso vive pedindo para eu
para eu fazer algumas pesquisas para ajudar na prática de vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não só em... como é que eu posso dizer? Na parte teórica, mas se vocês quiserem saber, por exemplo, alguma coisa prática, tipo, ter ideia de algum caso prático de algo que a gente explicou em aula, por exemplo. Eu estou sempre fazendo essas pesquisas e eu sempre posso disponibilizá-las para vocês. Tipo, sei lá, legitimidade, tá ligado? Legitimidade do direito público para fazer alguma coisa específica. Aí, tipo, vem uma pessoa particular e faz uma obra que o direito público não faz. E aí, demole a obra? Não demole a obra? Como é que faz? Tem um caso específico no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um caso sensacional, que a administração pública ficou de fazer uma ponte para ajudar uma comunidade a chegar num... O estado do Rio de Janeiro tinha que fazer uma ponte para comunicar uma favela a um centro de comércio, porque a galera da favela trabalhava nesse centro de comércio. Só que eles tinham que fazer uma volta toda para chegar no centro de comércio, quando, na verdade, o Estado só precisaria fazer uma ponte para atravessar por cima de um rio, que eles certamente conseguiriam chegar lá com mais facilidade, né? Ou seja, princípio de eficiência. Mas aí o Estado não fez a ponte. Passou 3 governos e os caras não fizeram a porra da ponte, e quando tentavam fazer a ponte, ainda faziam uma licitação mais cara do que a outra, obviamente ganhando um dinheirinho por trás com isso. Aí veio um traficante da favela e fez a ponte. E aí? O que faz? Desfaz a ponte? Demole a ponte? Não sei. E aí? Qual é que é? É um negócio bem complicado. E é uma análise principiológica de direito administrativo. Mas é um caso muito legal. Então, se vocês tiverem dúvidas em casos, quiserem exemplos de casos para algum assunto específico que vocês não tenham entendido, que tenha soado muito teórico, podem falar com a gente no grupo, que a gente está sempre pesquisando essas paradas para ajudar vocês, viu? Mas, enfim. É isso aí, gente. Vou acabar a aula por hoje, tá bom? Um pouquinho mais cedo, já que não tem mais Muito bom, dúvidas. obrigada. Nada, gente. Fiquem E tranquilos, no caso viu? da ponte, deu em quê, na verdade? Essa é uma pergunta interessante, porque na época que eu fiz essa pesquisa com o Celso no semestre passado. Esse caso ainda não tinha se resolvido, mas eu posso olhar agora. Peraí. Pronto, olha aí. RJ. Aqui. Aqui. A notícia é sensacional. Traficante constrói ponte por menos de 10% do valor que o município tinha feito a licitação. Sensacional isso. Cadê? Deixa eu ver. Foi o seguinte. O governador não, o prefeito disse que ia demolir a ponte. O traficante disse que ia matar eles. Ele demolisse a ponte. E não foi demolida a ponte. A ponte está aí. Até hoje. Ótimo. Gente, que coisa, né? Pois é. Tá aí, mano. Direito administrativo sendo resolvido por situações fáticas, né, velho? Do contrário, Crivella já teria morrido. É isso aí, gente. Mas enfim, bom, acabou a zoeira. Vamos acabar essa aula também, porque vocês precisam almoçar. Vamos lá, galera. Até, viu? Um abraço para vocês. Obrigada. Boa tarde para vocês, tá bom? Boa tarde. Boa, tchau. Tchau.